Oi, oi, amigas e amigos! Aparecendo por aqui com mais um vídeo pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui trazendo essa faxina narrada pra vocês. Hoje vai ser um vídeo assim bem diferente do que eu tô acostumada a trazer pra vocês, né? Porque geralmente eu trago vídeo mais leve assim, não de faxina completa, mas essa faxina eu fiz no domingo. E assim, eu precisava de muita motivação pra fazer ela, então eu falei, eu vou gravar. Não que eu só faço quando eu tô gravando, mas eu pensei, bom conteúdo pra compartilhar lá no canal. Então eu vou me inspirar, eu vou me animar, eu vou cuidar do meu lar e ainda assim, ainda por cima, eu vou compartilhar lá com elas, pra elas também serem motivadas a cuidarem da casinha delas. Enfim. Mas por que, né, que eu tô fazendo essa faxina pesada? Gente, por aqui, geralmente eu costumo ter uma rotina de organização da minha casa. Por quê? Porque por muito tempo eu fiz isso, sabe? Eu fiz assim, de pegar um dia e, assim, né, geralmente a gente fala que, né, a sexta-feira é o Dia Mundial da Faxina. E eu tinha isso, né, tipo, eu pegava um dia pra fazer tudo, assim, tudo. Não que nos outros dias minha casa estava bagunçada, mas nesse dia que eu pegava pra fazer tudo, às vezes eu tava inspirada e queria, tipo assim, limpar os armários num dia em que eu estava limpando o chão da casa toda. Isso me sobrecarregava e eu acabava às vezes deixando a desejar, não terminando os serviços que eu tinha começado, abandonando pela metade, então assim. Virava uma loucura, uma bagunça, eu terminava o dia exausta, cansada, não conseguia fazer as outras coisas que eu precisava, porque eu não só cuido lá, eu também trabalho, enfim, tem outras coisas pra fazer, e eu acabava demandando só em uma área da minha vida e o restante nada. E aí eu comecei a fazer uma rotina, né? Então, cada dia da semana eu tenho uma coisa que eu faço, né? Tem dia pra lavar roupa, tem que roupa eu vou lavar em tal dia, que dia eu vou limpar o chão da casa, que dia eu vou aspirar a casa, enfim, tem os dias aí em que eu faço as determinadas coisas. Só que como eu compartilhei no último vídeo com vocês, eu tive um período aí de pneumonia, né? Que eu compartilhei com vocês que não fiquei bem, fiquei totalmente sem voz, enfim. Antes de ter esse período de pneumonia, eu tenho enxaqueca, né? Eu descobri recentemente. Eu sempre tive muita dor de cabeça, mas eu descobri recentemente que eu tenho enxaqueca. Então eu tenho tratado a enxaqueca, enfim. Só que quando a enxaqueca ataca, né? Quando tem as crises de enxaqueca, é inevitável, sabe? Quem tem enxaqueca vai saber, né? Às vezes tem alguma coisa, algum gatilho, alguma coisa que eu como, alguma coisa, algum cheiro, né? Alguma situação que às vezes ataca a enxaqueca, enfim. E aí aconteceu tudo assim, tudo muito junto. Então eu comecei a trabalhar também nesse período, a trabalhar fora. Tô falando pra vocês, uma loucura. Então assim, eu comecei em maio ali, né? No meio de maio, a trabalhar como monitora numa van escolar. E aí, na minha primeira semana, eu tive a enxaqueca atacada. Todos os dias eu tive dor de cabeça. Então, assim, a minha vontade, quando eu ia, né, trabalhar, voltava, eu tinha vontade de ficar deitada só. Porque quando a enxaqueca ataca, você só tem vontade de entrar dentro do quarto escuro e ficar ali de olhos fechados. Você não quer ficar olhando pra absolutamente nada, você não quer fazer nada, porque incomoda muito, dói muito, né? E aí, graças a Deus, passou aquela semana, enxaqueca, né? Aí a minha primeira semana de adaptação no serviço, enfim, aquela semana eu não produzi vídeo, não fiz nada, assim, né? E aí acabou que alguns dias eu não fazia a minha determinada tarefa daquele dia, e isso acabou acumulando, entendeu? Não que eu não estava cuidando da minha casa, mas como eu expliquei pra vocês, eu tenho determinados dias pra fazer tais coisas. Então, quando eu não faço essa coisa, ela acumula, certo? E aí, o que aconteceu também nesse período, tava chovendo, chovendo e frio. E aí, acumulou roupa pra lavar. Por quê? Porque eu não tenho lugar pra estender roupa lá fora. Eu tenho lugar, só que onde tem lugar, molha. Então, eu só tenho um varalzinho, que ele é de chão, e ele é pequeno. Então, eu tinha que ficar lavando roupa parcelada. A roupa demorava a secar. E aí isso foi assim, uma completa loucura. Então, uma crise de enxaqueca, um tempo chuvoso e uma adaptação num trabalho novo. Essa foi a minha primeira semana ali no final de maio. Logo depois, na segunda semana eu trabalhando, eu comecei com a gripe, né, muito forte, muito forte. Trabalhei ali uma semana, mas na outra semana eu não aguentei. Aí eu não aguentei mais, eu até acabei faltando 2 dias, né, no trabalho e tudo mais. Mas eu fiquei bem ruim, assim, como eu expliquei pra vocês no outro vídeo, eu fiquei sem voz e tudo mais. E aí eu sentia muita dor no corpo, né, a pneumonia, eu tossia demais. Eu cheguei a usar bombinha, inalação.
Enfim, né, graças a Deus agora estou bem. A gente, né, tem uma tossezinha que tá fazendo aniversário, mas eu acredito que é por conta do clima, né, porque esse clima é mais úmido, mais frio, então é normal, né, eu acredito, né, eu espero. Mas graças a Deus eu estou bem e voltando com os vídeos. Mas aí o que aconteceu? Eu precisava começar uma nova semana, né? Uma nova semana que eu já estava bem e tudo mais. E aí, gente, eu falei, não, eu preciso limpar minha casa. E aí, esse dia foi no domingo, né? Porque no sábado eu não consegui. No sábado eu também limpo a igreja, né? A nossa igreja. E eu trabalho limpando a igreja, né? Eu e outra irmã. Então, a gente limpa e eu trabalho sábado até meio-dia, né? Eu fazia isso na sexta-feira, mas como eu comecei no outro trabalho, então agora eu faço isso no sábado. Então, eu vou até meio-dia ali limpando a igreja e tudo mais. Então, eu só tenho ali a parte da tarde, né? No sábado. E aí, esse sábado a gente foi num velório, né? Acabou chegando tarde, a gente tinha um aniversário pra ir. Enfim, eu não consegui fazer basicamente nada no sábado. E aí, eu falei no domingo, eu não posso começar minha semana com um monte de roupa pra dobrar, guardar, lavar, casa pra limpar. E aí sou eu mostrando meu presente de aniversário pra vocês, né? Eu tô contando um monte de coisa, não tô falando nada sobre a faxina. Eu já vou começar a falar sobre. Esse foi o meu presente de aniversário. Não, gente, eu tô ficando louca. Meu presente de dia dos namorados. Ai, socorro. De dia dos namorados, gente. Eu ganhei essa chinelinha, um tênis e um crocs do meu digníssimo esposo. Mas enfim, eu quis compartilhar com vocês porque eu estava muito contente com os meus presentes. Na verdade, eu estava precisando de sapato, gente. Porque assim, pra mim ir lá e comprar um sapato, né, muito dificilmente eu vou fazer isso. Mas aí meu esposo vai e compra, porque gente, eu não sou assim de ficar aí comprando coisas assim pra mim, né? Enfim. Mas voltando para o assunto, né? Então, eu não podia começar mais uma semana com a minha casa caótica, porque daí eu ia me embolar tudo de novo. Então eu precisava pegar um dia ali, dar um reset em tudo, pra mim engatar de novo na minha rotina, nas minhas, né, nas coisas que eu tinha pra fazer. Nesse período também tive que pausar, e eu tava compartilhando com vocês a faxina para os próximos 6 meses do ano. Eu tive que pausar, porque, né, não tinha tempo, tava em adaptação, dor, gripe, pneumonia, a negócio não deu pra fazer, né? E aí no sábado agora vai sair pra vocês o segundo vídeo, né? Porque eu já finalizei o quarto e vou finalizar o outro quarto agora também. Então eu vou compartilhar com vocês no sábado. Eu espero em nome de Jesus. E aí, gente, eu não planejo, né, fazer essas limpezas assim, né, um dia inteiro limpando, e ainda não consegui fazer tudo no domingo. Eu comecei no domingo, tipo, umas 11 horas da manhã, parei, ela era... enrolei agora. Parei, era 10 para 5, porque eu ia tomar banho, me arrumar pra ir pra igreja, pro culto, né, e aí eu terminei na segunda-feira, vocês vão ver aí, né, eu vou compartilhar com vocês. Mas... eu não costumo fazer isso, porque justamente, tipo, hoje é quarta-feira, a minha casa tá organizadinha, tá limpinha, chão tá limpo, né? O que eu vou fazendo, assim, depois, durante os dias, é as tarefas que eu tenho diárias, né? E aí eu vou mantendo essa limpeza, né? Mas eu tenho os dias pra fazer as coisas, então, tipo assim, eu precisava fazer esse reset, né? Porque eu não podia, né, ir fazendo aos poucos, porque tava caótico. Enfim. Gente, é assim, né? Não sei se você tá assistindo esse vídeo, se você pensa assim, ai meu Deus, mas isso não acontece aqui. Que bom, glória a Deus por isso. Se você consegue dar conta de tudo. Mas eu não sou uma máquina e não dou conta de tudo. Eu respeitei meu tempo respeitei meu tempo, não. Respeitei o meu corpo, as minhas limitações, porque eu sou uma pessoa, um ser humano limitado e que não dá conta de tudo todos os dias e nem na maioria das vezes não dou conta de tudo, né? O que eu tenho procurado fazer é fazer aquilo que o Senhor me entregou no dia, nas 24 horas que Ele me deu. Porque se Deus nos deu, né, 24 horas, né, às vezes a gente fala assim, eu preciso de mais horas no meu dia. Mas a gente não precisa, porque Deus, Ele é sábio, né, Ele sabe o que Ele faz. Então, se Ele nos deu 24 horas, é porque Ele sabia que a gente ia conseguir fazer, né, aquilo que é importante, honrá-lo e glorificá-lo com as nossas vidas nesse tempo de 24 horas. É que a gente quer ser muito produtivo, né? E às vezes... nesse período de tempo, a gente precisa parar, descansar, respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas limitações, porque nós somos pessoas limitadas, né? Então, às vezes, nós estamos doentes, às vezes nós precisamos descansar, enfim. E é isso. E aí, falando com vocês agora, né? Eu não tenho esse costume de fazer isso, porque eu quero estar sempre, assim, na ativa, isso, fazendo aquilo. Só que hoje, por exemplo, minha enxaqueca está atacada de novo no dia, né? Hoje, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Agora ela está um pouco melhor, mas... no período da manhã eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu organizei a minha casa, né, fiz as minhas tarefas do dia, enfim. E aí eu cheguei, né, no meu trabalho, que faço a segunda linha, né,
Quando a gente leva as crianças, busca, leva as outras crianças à tarde. Então eu chego às 2 horas. Então eu cheguei, almocei, deitei e tirei um cochilo. Por quê? Porque o meu corpo precisava disso. Eu poderia ter ido fazer outras coisas, né? Que eu preciso fazer, tem outras coisas pra fazer. Eu poderia estar editando esse vídeo antes, né? Pra eu, enfim, adiantar aí a minha vida. Mas eu precisava descansar, eu precisava desse tempo, porque senão minha cabeça ia piorar. E aí eu ia acabar, né? Não conseguindo fazer nada depois, não entregar ali o meu melhor. Então a gente precisa ter essa percepção, né? De respeitar o nosso tempo. Não é ser preguiçoso, não é deixar as coisas para depois, não é procrastinar, mas é respeitar, né, os nossos limites, é olhar para nós também e ver que nós somos pessoas limitadas e que nós precisamos do favor e da graça de Deus para fazer todas as coisas. E tem momentos que nós precisamos parar e descansar, né? Eu acredito que na geração, assim, no mundo que a gente vive, onde é super produtivo, a gente precisa estar sempre produzindo isso. E é muito bom produzir, fazer as coisas, né? Só que a gente precisa também descansar, né? O descanso é bíblico. Então, às vezes você está sobrecarregada, não é só pelo que você tem pra fazer, mas é porque você pensa que você tem que fazer tudo no teu dia aí, né? Você precisa fazer em 24 horas coisas que a gente precisa de 40 horas, né? Então, nós não somos máquinas, Deus nos fez seres humanos. Bom, enfim, essa sou eu limpando a minha casa, gente. Limpei o quarto do fundo, que tinha muita roupa, vocês viram, né? Organizei muita roupa aí, meu Deus do céu, guardei roupa. E depois vim pro meu quarto de estudos, trabalho, né? Tempo com Deus, aí é o meu cantinho, gente, onde eu quero ficar com o Senhor, onde eu estudo, onde eu trabalho, essa é a minha poltrona, e eu sento pra orar, pra conversar com o Senhor. Então, eu amo esse cantinho, eu gosto dele limpinho, organizado, pra mim ter um momento de paz aí. E assim, gente, esse horário que eu tô gravando pra vocês era 10:55, que era o horário que eu precisava parar pra tomar banho pra ir pro culto. Então, esse é meu quarto, o quarto do meio, né, que ficou tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo cheirosinho, pronto pra ser usado. E a roupa que eu lavei, né, e eu estendi aí, então, e coloquei aí as meias. Tinha muita meia usada a semana inteira, né? Enfim, coloquei tudo aí em cima da cama. E essas roupas aí pra ser, né, estendidas no outro dia, porque não tem onde estender, gente. Já tava cheíssimo o varal. Tinha roupa em cima de roupa, só que a gente ia sair pro culto. O clima tava, tipo, o tempo muito estável e eu resolvi deixar pra dentro, porque vai que eu deixava pra fora e molhava tudo. E aí é eu começando outro dia, aí já é segunda-feira, né? O tempo já deu uma abertura, uma clareada. Eu estava aí compartilhando com vocês. Enfim. Esse vídeo tem áudio, então eu vou deixar passar pra vocês. Jake. Olha o tamanho da pata dele, gente. Ele não fez nem... Amanhã ele faz 3 meses. Ele tá muito gordo. Gordo e cante. Né? Eu gosto de moter. Gosto de moter. Eu gosto de moter. Eu gosto. Aí choveu, né? Agora de manhã deu uma chuvona. Aí abriu o céu. Mas tá meio abre, meio fecha. Ali, o meliante. Ele tem que deitar bem na minha roupa, né? Entrar de baixo. Aí eu trouxe o varal pra fora e estendi mais lá, que é mais grossas, e eu coloquei lá pra ver se seca agora de manhã. E aí eu vou terminar minha faxina, né? Agora. Os anuzinhos. Que foi? Que foi? Essa é a minha vaquinha. E aí essas estavam secas, eu vou já colocar pra dentro. E vou terminar minha faxina na sala e na cozinha, porque ontem foi domingo, hoje é segunda, né? Então assim, não deu tempo de terminar ontem. As que eu recolhi eu já vim dobrando ali, gente. Aqui eu estendi as meias ontem à noite. Ontem, antes de ir, né, pra igreja. E aí tá meio molhado, tá meio úmido. Molhado não, né? E aí tá tudo limpinho, né, graças a Deus. Ó, ali eu tava fazendo meu devocional e deixei aberto aqui. Mas parece que o sol tá querendo se firmar. Vou abrir um pouquinho aqui, só pra entrar um arzinho, um solzinho. E vou mostrar pra vocês, né? Tá caótico a minha sala. Olha só, a bagunça de ontem da faxina daqui, eu não catei, porque eu terminei
Eu parei, era 10:05. E a gente começa o ensaio na igreja às 5:30. A gente saiu daqui 5:20. Tipo assim, eu me arrumei em 30 minutinhos. Foi o recorde mundial da minha vida. Porque, olha, e a cozinha, tá? Em algum momento desse vídeo eu vou explicar por que aconteceu isso, por que tá tudo assim, e por que eu tô fazendo faxina, né, de domingo pra segunda, que é algo que eu não tenho o hábito de fazer, né, gente? Mas eu vou explicar pra vocês em algum momento, ou antes, ou depois dessa parte, não sei, na hora que eu estiver editando. Então, bora lá, né? E aí, gente, na segunda, né, de manhã, eu fui terminar aí, né, eu saio 6:pouco pra ir fazer a primeira linha do dia, depois eu chego umas 7:30 mais ou menos em casa, e depois eu volto de novo 11 horas por aí pra fazer a segunda linha do dia, né, que é buscar os que a gente levaram e levar os da tarde. Então eu tinha esse período aí, né, eu tô me adaptando ainda, né, nos horários, né, pra encaixar a rotina, pra ficar tudo certinho, mas tem sido uma bênção do Senhor, assim, tem dado super certo, Deus tem dado graça pra conseguir, né, enfim. E aí, tô eu aí limpando o sofá, né, tô limpando com uma misturinha aí que eu fiz de água, álcool, é a mesma misturinha que eu limpei o guarda-roupa, gente, eu uso pra limpar o sofá, tá, às vezes, quando, assim, tá mais sujo, eu coloco uma água quente no balde, assim, coloco um pouquinho de detergente, e aí eu vou pegando e molhando, assim, e vou limpando, assim, mas deixa pros dias mais quentes, porque daí seca mais rápido. Mas enfim, né, só se eu limpando aí a rack da nossa casa, gente. Futuramente eu quero comprar uma outra rack, assim, colocar um painel bem bonito, né. São planos que a gente tem, né, a gente faz muitos planos, mas a gente, né, enfim, uma hora a gente faz do jeito que a gente quer, né? Enquanto isso, a gente vai agradecendo pelo que a gente tem, né? Sou muito grata pelas coisas que o Senhor nos deu. E, gente, que cozinha caótica é essa? Pela misericórdia, vocês vão olhar a menina. O que tem nessa mesa? Tem todo tipo de coisa aí nessa mesa. Tem papel de presente, tem guardanapo, tem garrafa, tem produto de limpeza, tem papel toalha, tem banana, tem ovo, tem pote, tem garrafa. Não, assim, gente, pelo amor de Deus, eu tava ficando doida já. Mas é que eu fui trazendo tudo, né? Por isso que eu não gosto de fazer essas faxinas assim, porque a gente vai trazendo toda a bagunça, assim, e aí vai se localizando num lugar só, que a gente vê tá aquela loucura de coisa. Você não sabe pra onde você vai, pra onde você leva, o que você faz. Mas, enfim, graças a Deus, eu encarei, eu venci essa bagunça toda, e aí já consegui colocar essa parte, né, que é deixar a minha casa em ordem. Porque daí, a partir disso, eu consigo... Eu já falei pra vocês, consigo manter minha rotina, minha organização, né? As minhas tarefas diárias, que isso facilita muito a vida, né? Gente, como é maravilhoso a gente vê tudo ficando limpinho, cheirosinho, organizadinho, né? Só que assim, antigamente eu tinha um grande problema, né? Eu fazia essa faxina, que eu falei pra vocês, né? Por que eu mudei isso? Porque antigamente eu fazia essa faxina louca em um dia só, tudo ficava limpinho, maravilhoso, tudo limpinho, mas eu trabalhava o dia inteiro, com uma dor, chegava um dia, tava morta, cansada, xoxa, capenga, manca, né? Aí no outro dia, já tinha um monte de coisa pra fazer de novo, já tinha louça pra lavar, já tinha fogão pra limpar, porque fez comida, glória a Deus, porque tinha comida, né? Por isso tem louça, por isso tem fogão pra limpar. Aí já tinha que aspirar a casa de novo, aí já tinha que fazer isso, aquilo, já tinha que dobrar roupa, já tinha que lavar roupa de novo. Então assim, eu olhava e falava assim, meu Deus, mas eu fiz tanto serviço ontem, o dia inteiro, e hoje já tem um monte de coisa de novo pra fazer. Por quê? Porque nunca termina, gente. Então por isso que é importante, né, se a gente distribuir se a gente distribuir assim nos nossos dias, fica algo mais leve, né? Então, dessa forma tava se tornando um fardo pra mim, assim, porque daí eu olhava e falava, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa e parece que eu já tá tudo de novo pra mim fazer, sabe? Então nesse dia em que a gente vai mantendo essa limpeza e tem os dias pra fazer as coisas, acaba se tornando mais fácil, mais leve, né? E o Senhor vai nos dando graça. Aí vocês estão vendo eu aí, né, com esse negócio. Deixa eu explicar pra vocês, gente. O meu esposo é diabético, eu já falei pra vocês aqui, né? Então, esse cantinho aí é o cantinho dele, onde fica as insulinas, medidor, agulhas. E aí sou eu colocando as agulhas dentro de um vidro, porque pra gente, né, descartar, não pode descartar no lixo normal. Então, a gente precisa descartar no lixo específico, né? Então, pra isso, a gente precisa colocar em um vidro que tenha a alça e que tenha a tampa, né? Não pode ser em qualquer vidro, pra eles não colocarem as mãos, né? Não sei, enfim, é assim que tem que ser.
E aí, toda vez que eu vou, né, levar esse, eu já tenho 3 litros com esse aí, né, eu sempre vou esquecendo de levar, gente, porque fica guardado num lugar, né, e aí quando eu vou pegar o medicamento, que é quando eu preciso levar, eu esqueço de levar, então dessa vez eu já deixei separadinho pra fora, pra mim enxergar e lembrar de levar, né, e daí eu coloco todas as agulhas, né, as coisas que mede ali a glicemia, que tem sangue e tal, tudo dentro desse vidro, tampa, e já reabasteci ali de agulha de novo, já organizei tudo bonitinho, e aí fica o lixinho dele ali pra ele colocar tudo de novo, vai colocando, e assim a gente vai fazendo sempre, gente. É desse jeito que tem que ser. E aí, né, a gente vai ficando feliz, porque daí já tá chegando no final, né, e aí o restante da casa tava tudo organizadinho, limpinho, eu só arrumei a cama, né, e tudo mais, e ficou tudo clean, né, tudo maravilhoso, e aí eu vim, né, limpando aí o fogão, dando aquela limpeza muito boa. Eu amo ver vídeos assim, gente. Eu amo ver vídeo principalmente lavando louça. Eu acho muito satisfatório. Então, dessa vez eu gravei a louça completa pra vocês, né? Geralmente eu quero gravar, assim, a minha intenção é gravar, de fato, vídeos assim, mais devagar, assim, né, e tudo mais. Mas, enfim, esse é um vídeo diferente, atípico aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito de gravar, gostei muito de editar, assim, porque é um conteúdo que eu gosto de consumir bastante, assim, né, pra me motivar, cuidar da minha casa, né, assim, porque às vezes a gente não tá com vontade mesmo. Então, quando a gente vê a casa da nossa amiga, né, da nossa amiga aqui do YouTube, ficando tudo limpinho, tudo maravilhoso, já, eu falo, eu também quero que a minha casa fique assim, aí a gente se motiva, né, a gente dá um gás, assim, aí a gente começa a fazer os negócios, né. Mas aí vai ficando tudo limpinho, né, pra glória de Deus. Porque é importante a gente também ficar num ambiente limpinho. Gente, parece que quando a minha casa tá bagunçada, parece que não funciona, sabe? Parece que eu travo, assim, parece que eu não consigo. Porque, assim, eu trabalho fora agora também, né? Já trabalhava fora, na igreja e tudo mais. Mas é um dia na semana, né? Então, agora eu trabalho todos os dias. Enfim, mas eu também trabalho na minha casa. Eu também já compartilhei com vocês que eu tenho meu trabalho com as minhas encomendas, né? Então, também trabalho aqui com o YouTube, porque eu considero, assim, como um trabalho, né? Eu desejo um dia monetizar aqui, enfim, por isso que eu estou aqui, né? Compartilhando com vocês, aprendendo mais, compartilhando com vocês, né? Enfim. Mas é isso, amigas. Aí eu já tava no final da faxina, né? Já tava aí colocando os meus guardanapos pra bater, porque eles ficaram a manhã toda de molho. Aí eu já coloquei eles pra bater no tanquinho, gente. O tanquinho é uma benção na nossa vida. Eu amo a máquina, né? Faz tudo, a gente chama, mas o tanquinho é uma benção. Aí eu já vim lavando a minha cozinha, né? Oh, tô doida. Já vim lavando a sala, né? Porque eu gosto mesmo é de jogar água e lavar tudo, porque pra mim parece que só tem resultado se eu jogar água e lavar. Deixa eu só falar pra vocês que eu não compartilhei eu limpando o quarto, né? Por quê? Bom, quando eu comecei pra vocês a compartilhar aí a faxina dos 6 meses, né? Eu comecei pelo meu quarto. E aí, né, aconteceu de eu ficar gripada, pneumonia e tudo mais. Eu acabei não finalizando, né, naquele período ali, a faxina dos 6 meses no meu quarto. E aí no domingo, né, que foi ontem, no caso, né, pra vocês aí no vídeo, o que eu fiz a limpeza de ontem, que eu limpei os quartos, banheiro e tudo mais. Eu limpei o quarto e finalizei a limpeza, né, limpei o box da cama ali, limpei os pés da cama, enfim. Fiz essas coisas no quarto e aí eu filmei pra postar no vídeo da limpeza dos próximos 6 meses, que vai sair pra vocês aí, eu acredito que no sábado. Então é por isso que nesse vídeo eu não compartilhei com vocês a limpeza do meu quarto, tá bom? Porque eu fiz essa limpeza mais completa ali, foi uma finalização, né? Onde eu lavei ali todo o chão, enfim, vocês vão ver no próximo vídeo. E ficou assim, ficou uma delícia o quarto. Agora eu vou fazer no próximo quarto e vou compartilhar com vocês também nesse mesmo vídeo, tá bom? Isso é bom porque a gente consegue ir mantendo, né? Não precisa estar sempre fazendo, né? Toda semana fazendo uma faxina completa. Mas eu posso ir mantendo, né? E é isso, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com o resultado, né? Que eu já vim gravar à noite, depois que eu tinha voltado já da segunda linha do trabalho. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.